Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia BPRO. Eu sou Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar de como a gente faz uma formatação condicional no Power BI de maneira muito dinâmica e muito legal para a gente ver qual é o maior valor e o menor valor de um gráfico. Então a aula está muito bacana, a gente fez tudo bem detalhadinho, passo a passo para você entender tudo. Então já aproveita agora, deixa o seu like no vídeo e vem comigo. Então a nossa missão de hoje aqui é pegar esse gráfico aqui desse nosso dashboard. Hoje eu tenho uma soma total aqui de vendas por segmento e sinalizar aqui qual é o maior e o menor valor dentro desse gráfico aqui, utilizando a formatação condicional, onde o Power BI vai sinalizar para a gente ali com uma cor diferente qual é o maior e qual é o menor valor dentro do meu gráfico. Para eu conseguir explicar isso aqui de uma maneira mais fácil e mais visual para a gente, eu criei uma página aqui em branco e vou trazer uma tabela aqui para a gente analisar alguns dados, tá? Então eu vou trazer aqui dentro dessa tabela o meu segmento e a minha soma de vendas. Então o que o Power BI tem que fazer para ele detectar qual é o maior e o menor valor e formatar isso diferente? Ele tem que trazer aqui, ele tem que olhar para essa tabelazinha aqui, sempre separando todos os segmentos e toda a soma de vendas, e olhar qual é o primeiro valor aqui, o maior valor, qual é o menor valor, e marcar eles dois com cores diferentes, tá? Outra coisa que o Power BI tem que fazer também é, se eu tiver qualquer tipo de filtro no meu dashboard, se eu tiver aqui qualquer outro visual que eu utilize para filtrar, na hora que eu tiver selecionando uma coisa aqui, ele tem que recalcular qual é o maior valor dessa tabela, qual é o menor valor dessa tabela e trazer aqui uma formatação diferente para esses dois. Só que a gente tem que fazer tudo isso através de uma medida, porque é a medida que vai sinalizar para a gente quais são os campos do gráfico que tem que ser formatados com uma cor diferente ou não. E como é que a gente faz para avaliar tudo isso dentro de uma medida? Primeira coisa que a gente vai precisar é conseguir criar uma tabela igualzinha a essa aqui utilizando o DAX. E a gente vai ver agora que isso é muito tranquilo da gente fazer. Eu vou vir aqui para a parte de dados no Power BI, onde a gente vai começar a montar a nossa tabela. Então aqui em cima eu posso clicar em nova tabela. Ele já vai habilitar a barra de fórmula aqui para a gente. E eu vou colocar aqui o nome dessa tabela de maior valor. E não se preocupa, porque no final desse vídeo você vai ver que a gente vai transformar tudo isso numa única medida, onde você vai fazer essa formatação. E essa tabela aqui que a gente está criando é só para que você entenda de maneira mais fácil o conceito aqui por trás dessa criação de uma medida que a gente vai fazer lá no final, tá? Para fazer essa tabela, a gente vai usar a fórmula Summarize, que basicamente sumariza então uma tabela maior com base nas colunas que você quer. Então a gente vai agrupar todas as colunas da nossa tabela Financials, que é a nossa tabela de vendas, para criar exatamente aquela tabela lá que a gente viu agora, tá? Então a gente vai passar aqui a tabela Financials e a primeira coisa que a gente vai colocar aqui são as colunas que a gente quer agrupar. Então a gente quer agrupar aqui por segmento. Eu vou escolher a coluna segmento. Se você tiver outras colunas, você pode continuar adicionando outras colunas aqui. Coluna country, coluna... Você pode ir adicionando a quantidade de colunas necessárias aí para a sua avaliação, tá? E por último, a gente vai adicionar a métrica que a gente vai usar para avaliar qual é o maior valor. Então nesse caso aqui, eu quero o total de vendas por segmento. Então, eu só vou colocar a coluna segmento aqui. E para eu ter o meu total de vendas, eu não posso simplesmente pegar a minha coluna Sales, que são as minhas vendas na tabela Financials, e colocar aqui. O que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui o título para criar como se fosse uma nova coluna, onde eu vou somar todas as vendas lá da minha tabela Financials. Dessa forma é que ele vai conseguir agrupar então total de vendas por segmentos. Então eu vou colocar aqui a minha medida SUM e aí sim eu vou passar
a minha coluna de vendas aqui e vamos dar uma olhada como é que vai ficar a nossa tabela. E a gente já consegue ver aqui que ele trouxe para a gente exatamente a soma de vendas por segmento. E agora, dentro dessa tabela, eu quero trazer só a primeira maior linha ou a primeira menor linha. E para a gente fazer isso, a gente tem a função top N, que eu posso colocar aqui no início da minha tabela. Por quê? Porque eu preciso calcular qual é o menor valor ou maior valor dentro dessa tabela aqui. Então, eu preciso dizer para a função top N, que é que vai trazer o menor ou maior valor para a gente, que é essa tabela aqui que eu vou usar. Por isso que a Summarize tem que estar dentro da função top N. Então, a gente vem aqui para o comecinho da barra de fórmula, adiciona o top N aqui. O primeiro argumento da função top N é a quantidade de linhas que a gente quer trazer. A gente só quer trazer ou o primeiro maior valor ou o primeiro último valor. Então, eu vou colocar 1 aqui e vou dar um vírgula. Aqui a gente consegue ver que o segundo argumento é uma tabela. A nossa tabela já está aqui pronta para a gente. O terceiro argumento é Order by Expression, que é basicamente por qual coluna a gente quer ordenar. E aqui a gente pode passar só a coluna total de vendas. E por último, a gente vai dizer se a gente quer em ordem ascendente ou decrescente, ou seja, o primeiro maior valor ou o último maior valor. Então a gente vai botar aqui em ordem descendente para ele trazer então qual é a coluna aqui de maior valor, qual o segmento de maior valor. E pronto, a gente já tem aqui só a linha com maior valor. E agora a gente vai voltar aqui para a nossa tabela Financials, onde a gente vai só somar essa coluna aqui de total de vendas para a gente ter uma métrica só com o maior valor. Então, eu vou colocar aqui uma métrica com o nome maior valor e vou colocar a função SumX. Presta muita atenção porque para essa fórmula funcionar, a gente tem que usar a SumX, tá? A gente não vai usar a fórmula Sum normal nessa medida. E a gente vai passar a tabela maior venda e vai colocar a expressão, a gente vai colocar aqui só a nossa coluna com o total de vendas. E pronto, eu já tenho minha métrica criada aqui. Então, observem que quando eu trago ela aqui para a minha mesma tabela, e isso é importante que vocês consigam ver, ele traz exatamente só o maior valor aqui para todas as linhas. Então, agora eu consigo comparar se o meu maior valor total é exatamente igual ao valor que está aqui. E se ele for igual, significa que ele é o maior valor. Logo, eu posso formatar ele de uma maneira diferente. Então, como é que eu posso fazer aqui dentro dessa medida? Eu posso colocar um if aqui dentro, tudo isso aqui dentro de um if. Se tudo isso for igual a soma da minha coluna Sales, que é a minha coluna aqui, eu vou trazer o número 1, senão eu vou trazer o número 0. E agora a minha medida já está calculando quem é o maior valor e quem é o menor valor. Só com isso aqui a gente já consegue fazer uma formatação. Então eu vou vir aqui no gráfico, vou vir aqui na parte de formatações, vou vir em colunas e eu vou clicar nesse Fzinho de X aqui, onde eu consigo fazer a minha formatação condicional. Venho aqui em regras, vou colocar a medida que a gente acabou de colocar. E aqui eu posso ditar a regra que se ela for igual a 1, ou seja, se ela for igual ao meu maior valor, vou colocar aqui como número, eu vou formatar aqui como azul escuro. Se não, se ela for igual a 0, eu vou botar ela com azul mais clarinho. E ele já trouxe aqui para a gente. Só que tem duas coisas que a gente ainda precisa acertar, que é, ele não está calculando aqui o maior valor quando eu tenho algum filtro aplicado, e ele também ainda não está calculando o menor valor. E a gente pode fazer isso de uma forma muito tranquila também. E agora a gente também vai otimizar, a gente vai matar toda essa tabela aqui e terminar tudo que a gente tem para fazer dentro dessa única medida aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá para a nossa tabela
e eu vou copiar toda essa fórmula aqui que eu criei. Por quê? Porque eu não preciso dela, na verdade, aqui como uma tabela separada. Eu posso usar toda essa fórmula aqui dentro da minha medida, onde eu vou ver se a minha soma de vendas é o meu maior valor ou não. E como é que a gente vai fazer aqui dentro? Eu vou dar um espaço aqui para ficar mais claro para a gente e eu vou criar uma variável dentro da minha medida. Uma variável é um cálculo específico que eu vou escolher usar em alguma parte da minha medida ou não. Eu vou colocar aqui a função var, que é para eu iniciar uma variável aqui, e vou colocar aqui maior valor, que é justamente o cálculo do nosso maior valor. E aqui onde eu tinha o meu if, eu vou tirar esse if daqui por enquanto. Vou deixar ele aqui embaixo. Vou tirar tudo isso aqui. Vou colocar ele aqui mais para baixo. E aqui de cima, eu vou tirar toda a minha função if. Então, vou deixar só aqui a minha função de soma. Vou tirar tudo que pertencia aqui à função if. Só vai ficar aqui o meu SumX com a minha tabela maior venda e a minha coluna total de vendas. Agora, eu vou pegar toda a fórmula que eu tinha feito antes de lá, o meu top N, que foi aqui a minha tabela com maior venda, e vou tirar aqui onde estava a maior venda, que era o nome da nossa tabela, porque agora a tabela aqui da SumX é exatamente aquela fórmula que a gente tinha criado aqui para fazer a nossa maior venda. E pronto! Isso aqui já está calculando para a gente qual é o maior valor de venda dentro dessa tabela. Se eu quiser calcular qual é o menor valor de venda dentro dessa tabela, é só eu copiar tudo isso daqui. Vou mudar aqui o nome da minha tabela para menor valor. E aqui onde está descendente, eu vou colocar como ascendente. E agora, como é que eu faço para trazer a formatação então? É agora que vem o pulo do gato e que a gente vai modificar esse if aqui. Eu vou colocar aqui o parâmetro return na nossa função, que serve para o seguinte. Aqui, nessa fórmula, eu estou calculando qual é o meu maior valor dentro da minha tabela. E nessa outra fórmula aqui, nessa outra variável, eu estou calculando qual é o menor valor da nossa tabela. Então, agora aqui no meu if, eu vou comparar esse valor com a soma total de vendas. Se ele for igual à soma total de vendas, ele é o menor valor. Se não, ele é o meu maior valor. Ou se ele não for nenhum nem outro, se ele não for igual a nenhum dos dois, significa que ele não pertence então à nossa formatação. Então, eu vou tirar tudo isso aqui e dentro do meu if eu vou colocar o seguinte. Se ele for maior valor, veja que a nossa variável que a gente criou aqui em cima, ela aparece aqui para a gente conseguir utilizar ela. Ela for igual à soma da minha coluna sales aqui, então eu vou trazer o número 1. Se não, eu vou fazer um outro if aqui. Se o menor valor for igual a sum aqui da sales, eu vou trazer o número 2. E se não for nenhum deles, eu vou trazer 0, porque eu vou ter aqui que ele não é nem o meu maior, nem o meu menor valor. E aqui a gente precisa ter uma atenção a uma outra coisa, que quando a gente utiliza toda uma tabela dentro aqui de uma função, a gente precisa ter cuidado com uma coisa aqui. Aqui onde eu sinalizava a tabela Financials, eu preciso colocar um All Selected aqui nessa fórmula. Então, onde eu tinha só o nome da tabela, agora eu vou colocar um All Select, o meu nome da tabela aqui, e aí sim eu vou deixar a minha fórmula pronta. Porque é isso que vai dizer para o Power BI que ele tem que levar em consideração todos os filtros e que ele não pode simplesmente ignorar a minha tabela. E quando a gente olha isso aqui na nossa tabela agora, nossa medida aqui, ela traz exatamente o maior valor com o número 1 aqui e o menor valor com o número 2. Então, eu já posso mudar o nome dessa medida aqui para formatação. E eu também não preciso mais da minha tabela aqui
de maior venda. Por quê? Porque ela já está sendo criada, toda aquela tabela já está sendo criada dentro dessa medida aqui, onde eu consigo criar uma tabela, pegar só a primeira linha, fazer aquela soma lá para saber qual é o maior valor e depois eu comparo isso com a minha soma de vendas aqui. Então agora lá no meu gráfico, eu posso formatar aqui de uma maneira diferente, ele já trouxe aqui de uma maneira diferente para a gente. Eu vou voltar aqui e eu vou criar mais uma regra aqui, onde eu vou dizer o seguinte: se ele é igual a 1, vai ficar com azul mais escuro. Se ele é igual a 0, vai ficar com esse azul clarinho. E se ele é igual a 2, ele vai ficar aqui com um azulzinho intermediário. E está pronto, ele já manteve aqui a formatação. E a partir do momento que eu começo a filtrar aqui, ele também vai mudando aqui qual é o menor valor e mantém a minha formatação dizendo para mim qual é o maior e qual é o menor valor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou até aqui, comenta o que você achou aqui embaixo para saber se você está curtindo esse conteúdo ou não. Não se esquece de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. E aproveita, deixa seu like também. E eu fico por aqui. Até uma próxima.